Fala galera, e aí, beleza? Então, seguindo aqui as conversas sobre resiliência que nós estamos tendo aqui, desde os artigos até aqui do primeiro vídeo do canal, né, que falava sobre retry, etc. Tudo isso foi com a ideia de falar sobre resiliência. Então, inclusive eu vou deixar o card aqui do último vídeo, caso você não tenha assistido. Então, seguindo aqui para Circuit Breaker, também é um padrão de resiliência muito utilizado e muito difundido aqui. Falando de arquiteturas distribuídas, né? A gente usa muito para mitigar alguns problemas e a gente vai entender um pouco disso aqui nesse vídeo. De onde é que surgiu essa ideia de Circuit Breaker, né? Então, eu coloquei a representação aqui, que normalmente você vai ver em desenhos de elétrica, né? E eu coloquei a representação de um disjuntor. É o exemplo que é amplamente utilizado, né? A maioria das pessoas, inclusive, e artigos, utilizam essa ideia do disjuntor, porque, literalmente, assim, é muito claro a exemplificação com o disjuntor. E eu não vou reinventar a roda, né? Eu vou usar o mesmo exemplo aqui que vai facilitar, de fato, aqui o nosso entendimento. Então, como a gente pode ver, eu coloquei a representação aqui e no open, que é o aberto, o circuito ele literalmente está aberto. Então a corrente elétrica ela não passa por aqui, né? Então não tem uma corrente elétrica passando. E o circuito fechado, a corrente elétrica está passando. Essa é a base do circuit breaker, literalmente. Então, trazendo ainda para a ideia de residência e elétrica, eu não sou especialista em elétrica, apesar de ter me formado em engenharia da computação, eu tenho uma leve noção sobre essas coisas de hardware e circuitos, mas vamos tentar trazer essa analogia aqui para uma rede elétrica residencial que eu acho que vai facilitar muitas coisas. Então, quando você tem ali, sei lá, na sua cidade você vai pedir uma ligação de energia ali e você vai solicitar a companhia elétrica que ela faça a ligação, né? Então, essa ligação ela vai chegar até a sua casa, né? E da sua casa existe um quadro elétrico que faz essa distribuição aqui, né? Então, qual que é a ideia, né? Nesse momento, quando ela chega no seu quadro elétrico, ele vai fazer a distribuição com vários disjuntores. Normalmente é assim que funciona. A partir desses disjuntores, você distribui ali o disjuntor da cozinha, o disjuntor da sala, o disjuntor do banheiro e o disjuntor do quarto, vamos supor. Então, em cada um desses disjuntores, você tem uma chavinha, que é literalmente aquela chave ali que eu acabei de representar aqui em cima, que diz se o circuito está aberto ou fechado, certo? Então, nesse momento, quando a gente coloca aqui o disjuntor na nossa casa, a gente está dizendo, pô, nesse disjuntor eu vou permitir que a corrente elétrica ela passe para a minha geladeira. Ou eu vou permitir que esse disjuntor da sala permita que a corrente elétrica vá até a tomada da sala, que vai abastecer ali de energia a minha televisão. Então, assim por diante, do banheiro a mesma coisa para o meu chuveiro. E aqui eu botei em vermelho, inclusive, a representação de um circuito aberto. Então, se o circuito ele estiver aberto, no caso ali, pô, desliguei ali meu disjuntor, o que é que vai acontecer? A corrente ela para de passar, né? Então, literalmente é um circuito aberto aqui, nesse caso aqui do disjuntor do quarto, que iria para o meu ar-condicionado. Então, se eu tentar ligar meu ar-condicionado ali com o controle, não vai funcionar. Então, o que que acontece? Nesse momento, não tem corrente elétrica passando aqui para o meu ar-condicionado. E aí entra literalmente o que realmente é importante para essa conversa aqui, que é o modelo de circuit breaker. O que que acontece? Se eu tiver qualquer alteração de tensão ou algum problema no meu chuveiro ou na minha tomada da televisão, um curto-circuito que seja, o que que vai acontecer? O meu disjuntor ele é inteligente o suficiente para abrir esse circuito, nesse caso eu exemplifiquei com ar-condicionado, para que a corrente elétrica ela não continue passando e, sei lá, gere um incêndio, alguma coisa assim devido a um curto-circuito ou algo do tipo. Então, é uma camada de proteção que nós temos para fazer o isolamento da nossa rede elétrica aqui, nesse caso, falando de rede elétrica residencial, para a gente não afetar aqui de uma maneira pior, né, a região do quarto aqui, do disjuntor, que tem outros aparelhos conectados aqui, então a gente corta ali e isola. Então, não, volto a dizer, não sou especialista em elétrica aqui, mas estou tentando trazer essa ideia aqui. Então, como é que a gente consegue aplicar esse princípio, né, para engenharia de software, arquitetura de software, né? Como é que a gente consegue aplicar isso? Relembrando aqui, né, exponencial backoff e jitter, ele já ajuda, né, a reduzir aqui a pressão sobre um sistema degradado, né? Como a gente falou no vídeo anterior, vou deixar o link aqui inclusive.
Mas as tentativas, elas continuam acontecendo, né? Então aí que entra o Circuit Breaker. Os três estados aqui do Circuit Breaker são Closed, o Open e o Half Open, que é meio aberto. Então no Closed eu estou dizendo que o meu circuito está tudo certo, então está fechado aqui porque a minha carga, etc., se fossem circuitos elétricos, a minha eletricidade está passando. Então tá tudo certo, eu estou tendo um sucesso aqui, então eu continuo com o meu estado closed e meu processamento ele vai continuar acontecendo aqui normalmente. Poxa, meu banco de dados falhou, o que, que vai acontecer? Nesse momento, eu tenho uma configuração chamada Fail Threshold. Nessa configuração de Fail Threshold, o que é que eu estou dizendo? A quantidade de falhas consecutivas que eu posso ter antes que eu entenda que aquela situação que está acontecendo já é um problema. Então, meu banco de dados falhou, recebi 5 requisições, por exemplo, e meu Fail Threshold é 5. Nesse momento, devido à quantidade de falhas consecutivas que aconteceram, eu vou mudar o meu estado do meu Circuit Breaker para Open. E nesse momento, eu estou dizendo, eu não vou mais exaurir minha dependência. Eu vou parar também, se você estiver consumindo de uma fila, ou um message broker, alguma coisa assim. Eu vou parar de consumir dessa fila. Para quê? Para que eu economize recurso, não fique gastando recurso ali tentando processar e batendo na minha dependência. E eu não vou chegar mais ali no meu banco de dados. Então, com o Open Timeout aqui definido, um timeout configurado aqui, eu vou dizer, poxa, aguarda 1 minuto. Aguarda 2 minutos, 5 minutos até tentar novamente, porque fiz 5 tentativas aqui e deu problema. Pode ser que 5 minutos seja um tempo muito alto, um SLA muito alto, mas é só a exemplo aqui. Então, aguardei no meu estado Open, o que é que eu tenho? O próximo estado é o estado Half Open, que é o meio aberto. Então, nesse momento, após o fim do meu timeout, da minha espera aqui, depois das falhas que aconteceram, eu vou tentar, com um percentual bem baixo aqui de requisições, ver se o meu banco voltou. Então, se o meu banco se restabeleceu, no momento que eu tentar aqui enviar umas novas requisições, eu entendo que, poxa, mandei mais 3 requisições aqui, né? E após isso, deu tudo certo, as 3 requisições, eu posso virar aqui para o estado closed novamente e permitir que o fluxo aconteça novamente. Tudo certo. A outra possibilidade é ainda existe uma falha. Se ainda existe uma falha, o que é que eu faço aqui, na lógica do meu circuit breaker? Eu mantenho o meu circuito aqui como aberto e nada vai trafegar ali, nada vai tentar chegar novamente na minha dependência. Então vocês entendem que aqui é tudo um conjunto, né? Então eu venho falando sobre retry, eu venho falando sobre exponencial backoff, eu venho falando agora sobre circuit breaker, e isso é um conjunto. Então tudo isso aumenta ainda mais a resiliência da nossa aplicação, né? Então o retry ele vai reduzir a carga, a quantidade de requisições que estão acontecendo ali naquele momento, batendo ali no meu serviço, né, caso eu tenha um problema. E o circuit breaker ele vai dizer assim, cara, eu estou com um problema. Eu não quero que continue acontecendo esse problema. Eu vou segurar aqui e vou travar toda a comunicação aqui com o meu banco de dados nesse caso, tá? Isso aqui é sensacional porque ajuda a controlar o estado, né, das nossas aplicações e como elas vão se comportar. É extremamente importante a gente garantir resiliência, né, em serviços críticos, então isso aqui incrementa a resiliência. Um outro threshold que eu não comentei é o threshold de sucesso. O threshold de sucesso ele tem por objetivo aqui garantir que após um tempo dando sucesso, a minha métrica, né, interna configurada aqui de falha, né, ela vai zerar. A minha quantidade de falhas ela vai zerar dentro do meu circuit breaker. Então é como se fosse um reset. Então, pô, após 1 minuto de sucesso e no estado close ali dando tudo certo, eu vou resetar aqui as minhas falhas, né, o meu threshold de falhas. Então, trazendo aqui para um exemplo ainda mais real, né, eu coloquei alguns exemplos, né, que é sem circuit breaker, como é que fica o comportamento aqui da nossa aplicação? Então, por exemplo, um serviço, e aqui trazendo uma visão, como eu comentei, né, do banco de dados e de uma fila. Então, um serviço que posta temos aqui um serviço A que posta uma mensagem aqui numa fila, pode ser whatever, SQS, ou etc.
E essa mensagem, ela vai para o meu serviço B que consome e grava aqui no meu banco de dados. Pô, deu tudo certo? O que vai acontecer? Se sucesso, ele vai consumir a mensagem e deletar ela da fila para eu não voltar novamente. Então, gravei, deu tudo certo, esse é o cenário feliz. Caso dê uma falha, o que vai acontecer, né? Então, se meu serviço A agora aqui, ele tentou postou aqui na fila, na verdade, e depois disso meu serviço B consumiu, mas ele teve falha ao gravar aqui no banco de dados. Nesse caso, se falhar, ele não vai deletar a mensagem ela vai voltar para a fila, e aí tem toda uma configuração que você pode ser feita ali na fila, né? Por exemplo, pode tratar com dead letter kill, né? A quantidade de retentativas também, tem várias questões aí. Mas novas mensagens elas continuam chegando, né? Então, para as mensagens que foram processadas deram erro, se você tiver um dead letter kill implementado, elas vão cair numa dead letter e elas não vão ficar retentando. Mas pensa num fluxo online que a cada momento chega novas requisições. Então aqui o que vai acontecer? Ele não vai deletar a mensagem ela volta para a fila e ela vai tentar novamente, né? Então você também tem uma retentativa ali da fila nesse caso. Então ela vai ficar tentando, vai bater no banco de dados, vai tomar um status lá que o banco está fora. E a gente vai ficar nesse vai, tentando. Isso é um problema, né? Porque a gente está consumindo recurso do nosso serviço B, desnecessariamente, e também tentando bater no meu banco, que pode estar com problema ali, e isso agravar ali o problema no banco de dados, né? Então, na hora de restabelecer o processamento, etc., a gente tem um problema. Então, esse é o caso que acontece em Circuit Breaker. Por mais que nós tenhamos aqui os retries configurados, exponencial backoff, que eu já comentei, mais jitter ali, espalhando ali ao longo do tempo as retentativas, pô, vai melhorar? Vai. Mas ainda vai existir uma retentativa desnecessária batendo num serviço ali que está fora do ar. Agora, trazendo para a visão aqui com o Circuit Breaker, o que é que muda, né? Então, o cenário feliz continua a mesma coisa, recebia na fila, consumi da fila, gravei, deu tudo certo, deletei. Então, no cenário aqui agora de falha, o serviço A postou na fila e o serviço B consumiu. Então, tentei gravar no banco, uma, duas, três, bateu o meu failure threshold ali e, nossa, o estado mudou para open. Então foi para o estado aberto aqui, então não vou mais bater no meu banco de dados, eu configurei o meu circuit breaker na comunicação com o meu banco de dados. Então o que vai acontecer agora? Pô, se falhou, ele não vai deletar a mensagem, como a gente falou anteriormente. Então a mensagem ela vai voltar para a fila e a dependência nesse caso, que é o banco de dados, ele não vai ser chamado. Então aqui a gente pode fazer o seguinte ainda. A gente pode implementar uma lógica na nossa aplicação para que ela mantenha as mensagens na fila para não ser consumida enquanto o estado estiver open. E aí a gente utiliza o que? O exponencial backoff mais jitter para aguardar exponencialmente, validando se o meu estado está aberto. Se o meu estado ainda estiver aberto, pô, eu não vou consumir da minha fila, mantém isso lá, porque não tem sentido eu gastar recurso da minha aplicação para fazer isso. Então vou lá, espero, aguardo aqui até que o banco aqui esteja ok, ou o meu estado ele mude aqui de open para half open, que a gente pode validar aqui com poucas mensagens se o meu banco se restabeleceu. Então mudou para o estado half open, eu vou pegar algumas mensagens da fila, vou tentar processá-las e se der tudo certo, o estado do meu circuit breaker ele vai mudar novamente para closed. E aí sim, o meu retry ele zera, o meu delay ali ele zera e eu volto a consumir aqui da minha fila e o processo segue normalmente. Então veja como é importante aqui o uso do Circuit Breaker para comunicações em sistemas distribuídos, né? Em arquiteturas distribuídas. É muito importante porque a gente consegue segurar o processamento. A minha retentativa ela vai me ajudar a reduzir a quantidade ali, né, de requisições. Então eu mato ali o retry storm, né, que é ficar batendo instantaneamente na minha aplicação. Mas eu também, agora com Exponencial Backoff, eu consigo melhorar a distribuição usando jitter ali também, né? Exponencial Backoff mais jitter, dentro do tempo. Então eu já fragmento ali em vários tempos diferentes as minhas retentativas. E agora eu tenho o Circuit Breaker, que vai finalizar, né, de uma maneira maravilhosa, controlando a minha ida das minhas dependências, caso elas estejam fora ali nesse caso. Então, eu consigo controlar tudo isso. Agora vamos para um exemplo, né? Eu
literalmente implementei uma aplicação aqui para tentar simular aquilo que a gente estava falando. Eu usei Go. Eu não quero me ater muito, eu não vou explicar no detalhe de cada parte aqui da linguagem, de como funciona no detalhe, mas é mais para trazer a ideia de como as coisas elas funcionam aqui dentro da nossa aplicação, tá? Então, como eu falei, aqui no meu main.go, que é basicamente aqui o meu startup da minha aplicação, né, que fica aqui no meu ponto main, eu tenho aqui a definição das minhas constantes. Se vocês forem ver, eu configurei aqui um retrieve backoff com um jitter. Se você leu o artigo anterior, você vai ver que tem toda a explicação de como isso funciona lá, de uma maneira um pouco mais descritiva. E aqui você vai ver que eu só fiz o quê? Criei aqui uma fila, eu subi um local stack aqui no meu Docker, subi um local stack, subi um banco Postgres e subi minha aplicação aqui, que é uma aplicação em Go, para fazer essa simulação. Eu inicializei aqui uma fila, eu criei um repository aqui, né, não está completamente estruturado, usando arquitetura hexagonal, mas é um projeto bem simples, só para descrever. E aqui eu tenho o meu breaker, né, que é meu circuit breaker configurado aqui na minha aplicação, estou instanciando ele. E eu criei aqui um worker só para dizer que eu estou fazendo o processamento dentro desse worker aqui. Então, basicamente, o que essa aplicação faz? Ela vai consumir de uma fila, que eu defini o nome aqui, eu vou mostrar para vocês. E ela vai ter um loop infinito aqui, que é basicamente batendo e fazendo pooling ali na minha fila, tentando buscar essa mensagem dessa fila aqui. Então, pô, deu tudo certo, vou lá, se ela estiver vazia, eu vou continuar o processamento, meio que ignoro. E aí eu tenho algumas implementações aqui. Pô, veio mensagem na minha fila, né? Então eu vou processar aqui essas mensagens, vou processar dentro do meu worker, tá? Então, se vocês forem ver aqui, dentro do meu worker, o que é que eu tenho? Ele basicamente é extremamente simples, ele vai processar uma ordem aqui, uma ordem de serviço, só botei aqui um nome e um valor ali que a pessoa passa, literalmente no banco de dados, e ele vai executar. Então aqui mora a história, aqui total, né? Então, se vocês forem ver, dentro desse breaker aqui, ó, é literalmente a implementação do circuit breaker. E eu não falei no início, mas eu estou usando o Go Breaker. Eu vou deixar o link na descrição também. Já é uma implementação muito difundida aqui de circuit breaker que foi criada pela Sony e é bastante utilizada aqui pela comunidade. Então, dentro aqui do meu execute, eu passo minha função, né, que eu faço a gravação aqui da minha ordem aqui no meu banco de dados, né? Então, o repository ele é muito simples também, ele só faz um insert aqui, tá? Passando um nome e um valor, muito simples. E ele grava lá no meu banco de dados no Postgres. Então, voltando aqui para o meu main.go, né? No processamento das minhas mensagens, pô, se como eu tava aqui, como a gente estava vendo, se der tudo certo, na verdade, eu vou deletar minha mensagem, meu processamento vai dar sucesso, né? Pô, tô com meu circuito aberto, o que que vai acontecer, né? Com o circuito aberto, eu tô dizendo que eu tenho um problema. Então, aqui a gente implementa o exponencial backoff. Inclusive, eu botei junto com o jitter aqui, mesmo no exemplo, a gente está usando o jitter. E eu paro o meu looping nas minhas mensagens, porque, pô, eu não vou continuar processando mensagens se eu já alcancei o meu fail threshold aqui. Então, eu paro aqui e nesse momento, quando ele sai do loop, ele vai ver, pô, eu deveria parar o meu consumo na fila. Então ele vai aguardar exponencialmente aqui nas minhas retentativas, né? Eu não vou ficar batendo toda hora aqui, porque o meu banco pode estar fora ainda. E aí eu utilizo tudo isso em conjunto. Olha como é importante aqui o uso do retry, do backoff, etc, para a gente garantir ainda mais resiliência. Então, o circuit breaker ele é utilizado em conjunto aqui com as retentativas, junto com o backoff exponencial e o jitter. E aí aqui embaixo tem a implementação do backoff, eu não vou entrar nisso aqui, se você quiser dar uma olhada melhor, eu deixei o artigo aqui embaixo na descrição, mas essa é a parte importante aqui. Nós olhamos o status se ele está aberto. Então aqui no meu New Database Breaker, né, é literalmente a implementação do meu Circuit Breaker utilizando a lib GoBreaker, que nesse caso que foi a lib que eu escolhi. Tem outras libs aí, mas eu escolhi essa daqui. Então nós temos algumas configurações aqui, né, que é a quantidade máxima de requisição, né, ali no estado aberto para eu entender que o meu banco, por exemplo, ele já voltou ou não. Então tem várias configurações aqui, eu tenho um timeout ali também configurado.
onde eu vejo, né, no meu estado open, né, quanto tempo eu vou aguardar. E aqui tem o read to trip, que é a quantidade de erros consecutivas, né, que, pô, se ela for maior ou igual a 5, eu vou mudar meu estado de closed para o estado aqui open. E eu tenho um change, né, um state change. E aí, nesse momento, vale ressaltar que eu botei só um log aqui informando a mudança de estado. Mas é extremamente importante o uso de métricas aqui nesse momento, né? Criar dashboards para acionamento, entre outras coisas de observabilidade que a gente pode adicionar aqui para que a gente saiba quando o estado mudar e a gente consiga ter tempestividade para resolver um problema, né? Então, eu vou deixar, inclusive, aqui a documentação deles também. Tem uma explicação de cada parâmetro aqui que vocês podem ver de maneira detalhada, né? Inclusive, tem outros parâmetros aqui que eu não utilizei nessa implementação, mas pegando a visão geral, é essa aqui. Então, vamos fazer essa aplicação rodar, que aí eu posso mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, aqui eu deixei uma aplicação, né? Essa aplicação, literalmente essa aplicação, né? Eu tenho alguns containers rodando, que eu já deixei rodando aqui, que é dessa app. Eu vou deixar o link desse repositório para vocês conseguirem analisar melhor. Mas, basicamente, ele sobe o local stack, que é muito conhecido aqui para utilizar e fazer testes locais aqui, simulando ambientes AWS. Eu tenho Postgres também. E eu tenho minha aplicação de Circuit Breaker aqui, que ela está rodando nesse momento. Então, deixa eu até dar uma apagada nisso aqui, que eu estava tentando subir antes aqui e ela estava apresentando uns erros aí. Eu fui ajustando aqui, porque não tinha criado a fila. Mas, nesse momento, não está processando nada, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Deixa eu abrir o terminal. Vou abrir aqui dentro mesmo do próprio... aqui dentro mesmo. E aqui dentro de Circuit Breaker, eu criei um make, né, que tem várias coisas aqui dentro desse make, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra facilitar minha vida, eu criei esse make, né, pra não ter que ficar digitando os comandos toda hora. E aqui eu coloquei algumas implementações, né, não, alguns comandos, na verdade, melhor dizendo, pra a gente poder simular aqui como se o nosso banco ele estivesse fora do ar, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou enviar mensagens, né? Nesse momento aqui, vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou mandar algumas mensagens, então posso escolher uma quantidade de mensagens aqui, vou dar um make, SQS send, count aqui, vou botar 500 mensagens. Então, nesse momento, tô mandando 500 mensagens. Então, se vocês forem ver, eu estou recebendo minhas 500 mensagens aqui na minha aplicação, né? Então, vamos simular, né, uma situação em que o circuito ele vai ser aberto. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir um novo terminal e eu vou ser bem drástico aqui. Eu vou deletar minha tabela, tá? Então, eu coloquei aqui um comando de drop, só para facilitar aqui, mas poderia ser o banco fora também, né? Mas eu vou dar um make db drop. Opa, db drop, make db drop. Pô, eu saí aqui da estrutura, deixa eu ir para circuit breaker. Vou dar um make db drop aqui. Deletei meu banco de dados. Nossa, agora o que foi que aconteceu? Não tá dando para inserir mais o meu registro. Ó, olha isso aqui, entrando no estado aqui. Então, meu threshold ele está configurado como 5. Então, nesse momento, o meu threshold de falha, sendo específico. Então, nesse momento, o que foi que aconteceu? O meu circuit breaker, na comunicação com o meu Postgres, ele saiu de closed para open. Então, fechei a comunicação, não estou mais batendo no meu banco de dados. Então, o circuito está aberto. E aí entra o meu exponencial backoff, que foi aquilo que eu comentei com vocês. A cada tempo eu vou validando ali se o meu circuito ainda está aberto e vou aumentando exponencialmente o meu tempo. Então eu defini um máximo aqui que foi de 30 segundos, se não me engano. A gente pode olhar ali. Mas ó como meu estado ainda está... Meu banco ainda está com problema, porque minha tabela não existe. Então depois de um tempo, quando minha aplicação ela volta, ele vai tentar mudar o estado de open para half open. Para quê? Para validar se o meu banco de dados ele já voltou a funcionar. Então ele mandou uma mensagem para ver. E olha só, meu banco ainda está fora. Então eu estou aguardando aqui 27 segundos novamente, 7 segundos novamente. Essa espera ela vai exponencialmente acontecendo e ele vai de vez em quando mudando do half open para open. A gente consegue configurar todos esses tempos ali. E aí a gente vai tentando ver o que está acontecendo com a minha aplicação. Então, pô, ela está fora.
O que é que está acontecendo? Minha fila, ela está acumulando mensagem. Eu tenho mensagens na minha fila lá, acumuladas, eu não estou batendo o tempo todo no meu banco. Mas de vez em quando eu dou uma validada se meu banco voltou para que eu possa restabelecer. Então vamos fazer restabelecer agora? Vou aqui agora, deixei também um comando de create, né, já para facilitar a nossa vida aqui. Então eu vou dar um db make, na verdade, make db create. Dá um enter aqui. Meu banco foi criado. Então eu ainda estou aguardando, ó, olha só o que aconteceu. Quando voltou, até foi processado de vez. Como o tempo de open, o timeout já tinha acabado, ele foi para o estado half open. Então, quando meu banco de dados voltou, nossa, o que foi que aconteceu? A minha requisição no half open deu sucesso, pô, automaticamente, cara, tá tudo certo aqui, vou mudar para o estado closed. Quando mudou para o estado closed, ele entendeu que estava com sucesso. E aí minhas requisições, elas voltaram a processar. E olha como foi uma enxurrada de requisição aqui. Então vocês conseguem ver o funcionamento disso aqui? Nossa, é muito legal, assim, eu acho muito divertido essa parte aqui de entender como o Circuit Break funciona, fazer as coisas funcionarem na prática, né? Eu vou deixar, inclusive, o link desse repo aqui, vou deixar compartilhado tudo aqui no link do canal aqui. E vocês também podem ver no artigo que eu também vou soltar e dar uma lida lá também de toda essa explicação de uma maneira mais tranquila, que tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ver vídeo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, o resultado aqui de tudo isso é que vocês conseguem aumentar ainda mais a resiliência da sua aplicação, o que é sensacional, né? Utilizando esses padrões aí de retry, né? De circuit breaker, e a gente vai falar de outros aí ao longo do tempo. Então, eu queria trazer isso, espero que você tenha gostado, inclusive. Se gostou e você chegou até aqui nesse finalzinho aqui, se inscreve no canal e dá um like aí, que vai valer super a pena para os próximos vídeos e, assim, você confirma também que esse trabalho aqui está fazendo sentido. Beleza? Valeu, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.